Quais são os princípios éticos fundamentais que o intérprete de Libras deve seguir? Como lidar com situações desafiadoras de forma profissional? A ética da interpretação, ela diz respeito principalmente a você ser fiel na comunicação, na interpretação que você está fazendo, do português para Libras ou da Libras para o português. A grande questão é que a maioria das pessoas acha que fidelidade na interpretação significa você pegar palavra por palavra do português e passar para Libras, sinal por sinal. Ou pegar sinal por sinal da Libras e passar para o português, palavra por palavra. A grande questão é que isso não é fidelidade, porque você fica preso à lógica daquela palavra no português, sendo que não necessariamente o sinal equivalente direto dela na Libra significa a mesma coisa. Talvez você precisaria de usar outros sinais para representar aquilo. E aí existem situações em que você tem que fazer uma adaptação cultural. E, na verdade, não é só uma ou outra situação. São todas as situações que tem que acontecer essa adaptação cultural. Porque, no fundo, aquilo que está por detrás da comunicação na Libras ou no português, por exemplo, é uma cultura. Então, se você pega você está ali interpretando algo do português para Libras, mas você fica preso àqueles aspectos fundamentais do que é o português e não passa para Libras como é realmente na Libras, você está quebrando a ética da interpretação, porque a ética da interpretação diz primeiramente a essa comunicação realmente ser clara para o público-alvo. E se você não está sendo claro para o público-alvo, porque a sua sinalização, se está usando a Libras na estrutura do português, rompe por completo tudo isso aí. Para além disso, existem situações que às vezes soam como um pouco mais delicadas, como por exemplo, teve uma vez que eu estava interpretando em sala de aula, em uma escola pública, e naquele processo ali de interpretação, aconteceu de o aluno não concordar com a diretora da escola, que era quem estava falando ali. E nesse processo de não concordar com ela, ele foi e falou isso abertamente ali, repreendendo a diretora. Só que naquele momento era a diretora quem precisava de realmente, quem estava ali à frente para poder trazer a orientação para aqueles alunos. E não cabia a ele decidir aquilo que era o certo ou errado naquela situação. Era o papel da diretora fazer essa orientação. E aí, como que eu ia interpretar aquilo ali? Eu ia fazer uma adequação, eu ia aliviar o que ele falou, ou eu ia interpretar realmente da forma como ele fez? Eu interpretei exatamente da forma como ele fez, trazendo todo o sentido real daquela comunicação ali. Para além disso, teve uma situação em que a escola estava sendo pintada. E eles estavam pintando, a logo da escola tinha duas cores principais, a cor vermelha e a cor branca. Então, basicamente era a parte de cima da parede ficava toda pintada de vermelho e a parte de baixo toda pintada em branco e tinha ainda uma faixa verde bem discreta separando essas duas partes aí. E o que aconteceu foi que o aluno surdo, nessa época estava bem frio, né? E ele tinha ganhado uma jaqueta muito bonita lá dos pais dele, uma jaqueta na cor branca, muito bonita mesmo. E ele estava todo empolgado e todo feliz com essa jaqueta. E o que aconteceu foi que, depois do intervalo, ele chegou para mim e na hora que ele chegou na sala de aula e que ele se sentou, ele foi sinalizar alguma coisa assim em Libras e que na hora que ele foi sinalizar, de repente, ele olhou assim para a manga da blusa dele e adivinha, a blusa dele estava manchada de vermelho. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento aí que ele se deu conta. Ele, na hora do intervalo, tinha encostado em algo vermelho. E por isso que estava manchada a blusa dele ali. E aí ele foi, passou a mão assim, saiu na mão dele assim, e ele percebeu que era tinta. E então ele ficou tentando entender o que é que estava acontecendo, porque ele não tinha se dado conta ainda. Até que ele foi e me perguntou ao professor alguma coisa assim, e foi falar para ele, não, estão pintando a escola. Aí ele associou uma coisa com a outra. Eu me encostei numa parede com a tinta fresca e manchou a minha jaqueta. Na mesma hora, ele levantou assim no meio da aula de geografia e pediu ao professor para poder ir lá na diretoria, porque ele queria conversar com a diretora.
E aí eu interpretei, foi assim, de supetão, eu estava interpretando a aula, o aluno foi, levantou do nada assim e falou assim para o professor. E eu interpretei também, interrompendo a aula igual ele estava fazendo também. Porque no meu caso ali, quem estava interrompendo não era eu, era ele quem estava interrompendo, percebe? Então, existe aí uma questão de ética em que o meu papel ali é intermediar a comunicação. No caso do professor, em português, para o aluno surdo, e no caso do aluno surdo que está falando em Libras, para o professor. Ah, mas estava na hora da aula. Sim, estava na hora da aula. Mas assim como qualquer aluno ouvinte ali eventualmente ia levantar a mão ou simplesmente ia falar algo de forma direcionada para o professor ou para algum colega, aquele aluno ali também estava fazendo. Só que no caso dele, em Libras. E a única pessoa que estava vendo realmente a comunicação dele e entendendo era eu. Porque eu que sou fluente em Libras ali, eu que estou posicionado como intérprete. Então eu fiz essa interpretação. O professor achou muito estranho aquilo ali, mas ele ficou demonstrando que a blusa dele tinha sido manchada pela tinta. O professor associou uma coisa com a outra e deixou que ele fosse lá na diretoria. Aí ele foi e me chamou para poder ir com ele. Se ele não tivesse chamado, eu tinha que ir? Não, porque ali no caso, se ele quiser ir lá sozinho, ele pode ir sozinho também. Mas ele me chamou para ir lá com ele. Chegando lá na diretoria, estava lá a diretora, a supervisora e a pedagoga da escola, que fazia todo o processo de orientação ali para os alunos, e então ele chegou lá já pedindo licença e tal, deixaram ele falar, e aí ele foi já sinalizando, explicando o que tinha acontecido e tal, e eu interpretando para ele. E ele estava muito nervoso mesmo com o que tinha acontecido, porque ninguém tinha avisado ele que aquela tinta estava fresca. E aí a diretora foi e falou assim, não, mas tem várias placas na escola dizendo que a tinta está fresca. Aí ele falou assim, onde que tem as placas na escola? Aí a diretora foi e apontou, mostrou algumas placas, e ele falou assim, essas placas aí não comunicam nada comigo, todas elas estão escritas em português, e vocês sabem que eu não domino português ainda. Eu estou no processo de aprendizado, eu não sei ler essas coisas, eu posso até entender as letras e juntar e formar a palavra, mas eu não sei o significado disso. Vocês tinham que ter comunicado para mim lá na sala, tinham que ter passado um bilhete, orientado, comunicado ao intérprete para ele me repassar ou qualquer coisa do tipo. E aí ficou aquele embate. Porque ali tinham várias questões relacionadas. As questões relacionadas ao português, a Libras, à cultura surda, à cultura ouvinte, entende? E tem um detalhe ali que mesmo na fala dele, quando ele falava do bilhete, o que ele queria realmente dizer era uma comunicação direcionada. Porque, no caso, o sinal de bilhete em Libras, que é assim, é justamente isso de ter a comunicação direcionada. E aí a diretora, a supervisora continuaram enfatizando. Não, mas tem a plaquinha na escola, tem a plaquinha na escola. E aí ele falou assim, mas a plaquinha está em português. Se você quer que a placa comunique comigo, coloque ela em português e coloca escrito na língua de sinais, em escrita de sinais. Porque assim eu vou conseguir chegar lá, vou conseguir ler o que está lá, porque a escrita da língua de sinais representa a minha língua. E isso eu estou aprendendo. Entende? E aí, a grande questão aqui é, muitas pessoas que são intérpretes Libras ou que estão, mesmo intérpretes experientes, em situações como essa, não interpretariam da forma como eu descrevi aqui para vocês, que eu fiz. Por quê? Porque a pessoa fica achando que, o profissional fica achando que é uma falta de ética com a direção da escola, com a supervisora, mas o papel do intérprete ali não é ficar mediando relações, é mediar a comunicação. As relações das pessoas que estão ali se resolvem. Ah, o aluno faltou com falta de respeito? Quem tem que dizer isso para ele é a direção da escola, é a supervisora, é a diretora e tudo mais. Não é o seu papel ali como intérprete nesse caso. Seu papel é intermediar uma comunicação. Mas nesse caso ali, tudo que ele estava falando, em momento nenhum ele estava faltando ao respeito também. Tanto é que gerou esse constrangimento e esse embate, porque no fundo, a direção da escola percebeu, não foi comunicado de forma adequada com o aluno surdo. Mas, para além da situação disso acontecer ali, isso acontece todos os dias com surdos, nos mais diversos espaços, e é papel do intérprete ter a ética e a clareza necessária para poder fazer a interpretação da forma como deve ser feita, intermediando a comunicação, sendo essa ponte de comunicação para os surdos e para os ouvintes naquele ambiente. E aqui nesse canal tem várias coisas, vários materiais que podem te auxiliar nesse processo para você já começar a dar os seus próximos passos
como intérprete de Libras, atuando, alavancando a sua carreira. Agora, se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento personalizado, acesse o link aqui abaixo e vem participar da mentoria Intérprete na Prática. Esse é um programa especial de mentoria comigo, onde eu vou revelar para você os meus mais de 23 anos de experiência prática, atuando nos mais diversos espaços como intérprete de Libras. Tudo isso começa com você tendo acesso a um passo a passo estruturado, em um método, em aulas em vídeo, com práticas especiais, materiais para baixar, organizado em 6 módulos, onde você começa entendendo mais dos bastidores do intérprete de Libras, dos aspectos fundamentais para a prática de tradução e interpretação, mesmo se você está começando do zero. Você vai entender também quais são os pilares da interpretação, quais são as técnicas melhores que existem para você interpretar do português para Libras, da Libras para português, quais são as diferentes abordagens de interpretação. Você avança entendendo realmente o ambiente de interpretação, para que você possa, de forma natural e intuitiva, liberar o incrível poder do seu cérebro, para você poder fluir na interpretação, aprender e desenvolver a sua memória de tradução, evitando o cansaço mental e também saber como lidar com distrações no ambiente de interpretação. Você vai descobrir o poderoso fluxo de interpretação para Libras, que é um fluxo de 7 gomos que acontecem ao mesmo tempo durante o processo de interpretação, que vai desde você ouvir aquela mensagem, pensar nos detalhes dela, separar aquilo que é da cultura ouvinte, da cultura surda, reconstruir isso na língua de sinais e assim por diante. Então, são 7 etapas, são 7 gomos desse fluxo de interpretação que você vai entender aqui em detalhes. Além disso, você vai descobrir como que funciona a linguística da Libras na prática, mesmo que você nem saiba o que é linguística ainda, porque você vê eventualmente de outras áreas. É que você vai entender na prática como aplicar os mais poderosos princípios da linguística da Libras, entender a Libras realmente em sua essência, sem complicações, entender a fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe da Libras. Eu sei que talvez para você esses termos soem como muito técnicos ou como algo só teórico, porque você já viu teoria num tanto de lugares. Mas fique tranquilo, porque aqui dentro você vai ver isso realmente na prática. Além disso, você vai ver os bastidores da interpretação para Libras. Você vai entender mais o real poder da interpretação e os bastidores de análise de interpretações reais, do português para Libras, da Libras para português, como que é o processo de escolha dos sinais, o processo de escolha das palavras, como se você estivesse realmente olhando sobre os meus ombros, entendendo realmente como que eu processo esse desenvolvimento de interpretação para Libras. Tudo isso aí num método passo a passo para você em vídeo. Mas, como se isso aí não bastasse, durante 6 meses, você vai ter o meu acompanhamento prático e personalizado, com 2 reuniões mensais, onde a gente vai estar ao vivo, online, em grupo, no Zoom. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te dar feedbacks, vou te orientar sobre a sua prática, vou fazer a análise da sua sinalização, vou fazer a análise das suas práticas em Libras, das suas práticas de interpretação que você vai fazer conforme eu for te orientando também, e assim você vai ter clareza do nível que você está agora e dos seus próximos passos. Porque muitas vezes a pessoa fica lá, já sabe algo, mas não sabe que sabe. Então fica lá tentando, você lapida demais uma determinada área, você se desenvolve muito bem naquela habilidade e deixa outros que se tornam pontos cegos na sua sinalização ou na sua interpretação. E aqui, nessas reuniões aí comigo em grupo, eu vou te orientar, eu vou te direcionar para os seus próximos passos. Essas reuniões você pode tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo nesse grupo. Esse é meu compromisso com você. A gente finaliza quando realmente todas as suas dúvidas estão sanadas ali dentro do grupo. Mais do que isso, você vai ter o meu acompanhamento prático e personalizado, focado realmente no seu perfil individual de aprendizado, que a gente vai mapear nesse processo e nos seus reais objetivos. Então, imagine você tendo essa segurança de realmente saber que você está no caminho certo, realmente saber que você está interpretando a Libras com clareza, que o surdo realmente está te entendendo e que você pode caminhar com a comunidade surda aí nesses bastidores, se desenvolvendo ainda mais. Para além disso, você vai ter acesso também às gravações dessas reuniões em grupo, tanto para você poder ver, rever e se aprofundar, quanto se eventualmente, naquele dia ali você tiver faltado, aí você pode rever a gravação, se aprofundar ainda mais.
Você vai receber também o seu certificado dessa fase da mentoria Intérprete na Prática e vai poder se desenvolver ainda mais. E ainda eu preparei alguns bônus para você. Seus bônus começam com uma série especial de conteúdos inéditos e exclusivos em Libras para você realmente elevar a sua prática de sinalização. Você vai entender realmente como os surdos veem o mundo, com materiais práticos, didáticos e inéditos que vão elevar a sua prática e a sua sinalização. Você vai descobrir como desenvolver um posicionamento estratégico e profissional como intérprete de Libras, com modelos para você poder baixar de contratos, de currículos, de cartas de apresentação, de estratégias para você se posicionar nas suas redes sociais. Você vai descobrir ainda num outro bônus como se diferenciar e conquistar as melhores oportunidades de trabalho. São estratégias da sua marca pessoal, estratégias e técnicas para negociação salarial e também acesso a uma rede de contatos para você se desenvolver. Você vai descobrir os segredos para receber de R$70 a R$250 por hora em um mercado em que muitas vezes os intérpretes cobram no máximo R$40 por hora. Você vai descobrir como que as empresas estão felizes em te remunerar bem, desde que você saiba provar e mostrar realmente o seu valor e ter esse posicionamento especial como intérprete. Para além disso, você vai ter ainda o mapa para passar em concursos e bancas avaliativas de Libras, com protocolos de preparação mental e emocional, para você estar tranquilo, concentrado, sem estresse, e também as melhores técnicas e estratégias para você poder passar nas provas teóricas sem cair em pegadinhas, dominando realmente a prática do protocolo para minimizar o estresse, a ansiedade e ainda como passar em bancas avaliativas para intérpretes. Você vai ter um outro bônus ainda, onde você vai descobrir como aumentar o seu salário com a Libras, porque eventualmente onde você já atua hoje é possível fazer isso. E eu vou te revelar técnicas de negociação eficazes, como identificar oportunidades de promoção e ainda um raio-x de novas oportunidades. Para além disso, você vai descobrir como interpretar em contextos educacionais, técnicas de interpretação em sala de aula, estratégias para se conectar com os alunos surdos, estratégias para se conectar e ter apoio real de professores e outros profissionais. E ainda um outro bônus que eu preparei para quem quer aprender como interpretar na igreja. Você vai descobrir como se preparar para interpretações religiosas, como ter o engajamento ali da comunidade surdos na igreja e recursos específicos para interpretações religiosas que foram algo que eu me aprofundei e me desenvolvi na prática por mais de 17 anos. Tudo isso está dentro do programa especial da mentoria Intérprete na Prática. E se você tem interesse em participar, acesse o link logo aqui abaixo, clica lá, preenche sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você pelo WhatsApp e para juntos nós trabalharmos nesses bastidores. Esse foi o episódio de hoje do Intérprete Memorável. Se você quer aprender, se aprofundar ainda mais como intérprete, acesse o link que está aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse para você entrar e participar da mentoria para intérpretes na prática. Agora, talvez você acompanhou esse episódio aqui, mas você nem Libras não sabe ainda, ou está no processo ainda de aprendizado da Libras ainda, e aí você fala assim, Madison, mas como é que eu vou interpretar, sendo que eu nem sei Libras ainda? Tá, tudo bem. Eu tenho outros programas de mentoria focados no aprendizado da Libras e na fluência na Libras, passo a passo, com método passo a passo em vídeo, materiais para baixar, orientação personalizada e reuniões também ao vivo no Zoom para eu te dar feedback e te orientar dos seus próximos passos na Libras. Eu vou deixar o link disso também aqui abaixo na descrição e você pode acessar lá para nós trabalharmos juntos nesses bastidores. Esse foi o conteúdo que nós trouxemos hoje. E esse objetivo que nós temos aqui é justamente de multiplicar esse aprendizado da Libras e de técnicas práticas de interpretação, ou mesmo para você poder atuar profissionalmente ou voluntariamente como intérprete de Libras. Se você tem algum amigo ou amiga, um colega que também quer aprender mais, quer se tornar intérprete de Libras, compartilha esse conteúdo aqui com ele, manda lá no WhatsApp, manda lá nos seus grupos de Libras, porque pode fazer muita diferença na vida dos seus amigos e também nas comunidades surdas. Se você quer ter o meu acompanhamento personalizado, passo a passo, para também se tornar um intérprete de Libras, ou mesmo para ampliar as suas possibilidades de atuação profissional na Libras e se aprofundar ainda mais, acesse o link aqui abaixo e a gente se vê lá dentro da mentoria
intérprete na prática. Vai lá!